Eu jamais achei que ia falar sobre creepypasta envolvendo Ben 10 e envolvendo terror mais ainda, mas aqui estamos. Então, eu resolvi tirar algo da história de Ben 10, que sim, é canônica essa parte, porém eu vou adaptar e falar que é em outro universo e que não afeta demais a obra, ou seja, é apenas uma creepypasta, a galera não leve pro lado de poder nem nada do tipo, vai envolver terror cósmico porque é um terror que eu prefiro e é muito mais fácil explicar. Então, sem mais delongas, vamos para a creepypasta. Bom, vou contar a história até um certo ponto igualzinho na lore, onde que o Ben 10 vai lá, consegue o Omnitrix, eu falo Ben 10, mas é Benjamin no caso o nome dele. Aí ele encontra o relógio e tem todos aqueles acontecimentos, até a parte onde que o Zesquer escapa. Para quem não sabe, o Zesquer é um Ectonorita, ou seja, a raça do Fantasmático, e que tem 100% de DNA, ele é Flubal, ou seja, ele é 100% DNA do Alien e nada do bem. Voltando a falar sobre os Zesquer, esse Zesquer planeja algo grande, porque ele é bem mais inteligente do que o Zesquer do universo principal da lore. Afinal, ele quer o controle do bem e não somente o do Omnitrix. Porque a partir do momento que ele estava no sistema Arnur, onde que é o planeta natal dele, onde que tem um sol de antigravidade, ele ficou sabendo sobre os sapiens celestiais. Em breve vocês vão entender o que eles têm a ver com essa história. Mas continuando na lore do caso da creepypasta que eu estou falando, teve a luta final entre o Ben e o Zesquer. Porém, o Zesquer já tinha um plano B caso ele perdesse. O DNA dele tinha ficado no relógio, porém o Ben ia dar um jeito de tirar, e o Zesquer sabia disso, então ele precisava do controle total do Ben, mas isso ia acontecer depois de vários eventos. Então, continuando a história, no caso teve aquela relação do feedback e do Ben quando ele retirou o relógio e tudo mais. Porém, uma coisa que é notável, que o Zesquer conseguiu de algum modo fazer um dos seus lacaios infectar um DNA alien, que nisso fez o Vomax ir atrás de informações. E depois a gente tem a questão do Ben também, que ele ia recuperar o relógio, ou seja, o Zesquer já estava pensando em tudo, em todas as possibilidades, porque o Ben ia precisar pegar de novo o relógio e assim o Zesquer ia bolar um plano para poder entrar de novo no relógio. Então, após ele colocar o relógio e tentar usar ele, o relógio recalibrou e aconteceu dele ganhar novos aliens, incluindo o Sapien Celestial que estava no meio disso. A primeira parte do plano já estava completa, então a segunda estava em andamento, que era atrair o Vilgax para poder tirar os Zesquer de lá. Ele utilizou um dos seus lacaios que estavam no DNA para poder vazar informações sobre os Zesquer, que ele tinha algo em respeito ao Omnitrix, no caso conhecimento. Então o Zesquer foi lá, invadiu o mundo do Vilgax para forçar ele e pedir ajuda ao Ben Tennyson, no caso. E isso deu mais do que certo, porque o Vilgax ama seu povo, apesar que seu povo é inocente e não batalha igual ele, que é um tirano. Então Ben pergunta para ele o que aconteceu, e o Vilgax pede ajuda, diz que ele estava pressionado e que seu povo estava sendo aniquilado pelo Ectonorita. Então Ben e companhia vão atrás do Ectonorita assim para poder completar o seu plano, que Zesquer finalmente consegue, que no caso é entrar dentro do corpo de Ben. Porém, uma coisa eu devo ressaltar, que nessa questão o Zesquer ele se autonerfou, porque ele não usou sua intangibilidade e deixou Ben voltar ao normal, digamos assim, entre aspas, porque ele queria estar dentro do relógio para assim finalmente se apossar do corpo do Ben. E ninguém desconfiou disso, nem mesmo o Vilgax. Porque os Ectonolitas têm a intangibilidade, que é um poder básico praticamente para eles. Então, isso foi um alto nerf. E para finalizar, lembrando que eu coloquei essa creepypasta em duas partes, então essa aqui é a primeira. O Zesquer conseguiu o controle total de Ben. E nisso, ele vasculha as memórias e acha o que ele estava procurando, que é sobre o Alien X, o 10º Alien do relógio recalibrado Omnitrix, que é o dispositivo mais poderoso de todo o universo. E continuando, ele vê que o Ben conseguiu acessar o Omnitrix e que tem
a questão do Bellicus e da Serena, que são a consciência do Alien X. No caso, são as duas consciências. Então os Skeksis se transformam no Alien X e tentam convencer Bellicus e Serena a poderem dar o acesso total ao Alien em troca de alguma coisa. E nisso ambos concordam em dar o acesso a ele, contanto que ele tenha alguns dias da semana um diálogo com ambos. E eles no final então deixam acesso ao Ben, que se transforma no Alien X. Eu disse Ben, quer dizer Skek, vocês entenderam, afinal agora o Ben e os Skek são um só. Mas o que será que os Skek planejam com o tamanho poder em suas mãos? Isso que a gente vai descobrir no próximo episódio, se eu posso falar assim.